Beleza, pessoal? Bom dia a todo mundo. Então, essa é uma aula de AQS-112, Introdução ao Cálculo de Processos, e a gente continua conversando sobre variáveis de processo, e já conversamos sobre as formas de representar a quantidade de espécie química, no caso falamos sobre concentração de espécie química e concentração de mistura também. E vimos ainda formas de trabalhar com o que chamamos de medidas molares e medidas mássicas. Depois disso, a gente começou a conversar sobre variáveis importantes para cálculo de processos. Isso daí vai seguir a vida profissional de vocês inteira. São as chamadas variáveis termodinâmicas que definitivamente afetam o comportamento do processo e, portanto, a operação de um dado equipamento. E nesse ponto a gente começou conversando sobre as variáveis termodinâmicas pressão. Tá? Das variáveis termodinâmicas, a gente começou com a pressão. Tá? A gente viu a definição que pressão é força sobre área. E, portanto, uma forma de sempre pensar em pressão é lembrar força. Força. Interpreta como força. Só que tem uma característica importante aqui. Tá? Quando a gente pensa em pressão, a gente só pode pensar na componente normal da força, ou seja, aquela que faz 90 graus com uma dada superfície. Então, eu posso pensar força sem problema nenhum, mas somente a componente normal, que realmente representa a pressão. Tá? E a gente viu, né, as unidades para representar pressão. Tá? Vimos que no sistema internacional é Pascal. E a gente ficou agora de verificar metodologias para medir pressão. Tá? Eu mostrei rapidamente um exemplo na aula passada sobre como medir pressão, é a força mínima necessária para, por exemplo, tapar um furinho, tá, de um fluido escoando dentro de uma tubulação. Tá? O fluido pode ser gás, pode ser líquido, não me importa muito. Mas, no momento que tem um vazamento, existe uma força, tá, que vai vazar, o fluido vai vazar aqui para fora, eu vou meter a mão ali para tapar. E a pressão, tá, desse fluido interno aqui nessa tubulação vai ser justamente aquela força que vai tentar fazer com que o escoamento vaze, né, que o fluido vaze pelo furinho. Então, no momento que você tapa esse furo, tá, você vai estar atuando sobre uma determinada área, a área do furo, e nessa situação você vai fazer uma força para conseguir vedar o furo. A força mínima vai ser a pressão. Vamos ampliar o conceito agora. A gente vai trabalhar com uma coluna de fluido em um cilindro cheio de um determinado fluido. Eu vou escolher aqui agora um líquido. Tá? E esse cilindro, então, tá aqui no canto. Tá? Pode pensar num copo. Tá? Pode ser dessa forma. E o que ele tem, né? Esse cilindro está cheio de água. Tá? Vamos pensar em água. É um líquido qualquer. E ele está aberto para o ambiente. O que vai acabar acontecendo? Todo corpo, né, exposto para o ambiente está exposto, na verdade, a uma pressão, tá? Que é a pressão ambiente local. É a pressão local aonde o corpo está submetido a. Né? Então, o que vai acabar acontecendo aqui? Eu quero, como objetivo, obter a pressão, tá, no fundo desse cilindro. Tá? Então, o meu foco é pensar aqui embaixo. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Eu tenho o líquido aqui dentro. Né? Como todo o sistema está exposto ao ambiente, no topo do cilindro existe a atuação da pressão do sistema, pressão ambiente. Tá? E no fundo vai ser o meu objetivo. Vamos lá, vamos organizar aqui. Então, o que acaba acontecendo? É um cilindro, eu preciso de uma área de referência. Tá? Qual vai ser a área? Repara que eu tenho um corte do cilindro,
essa daqui é a área disponível que está exposta para o ambiente, tá? E, portanto, essa daqui é a área de análise. Por uma coincidência, não foi coincidência, eu botei esse exemplo justamente para bater certinho. Repara que, como é um cilindro, no fundo do recipiente, a área é a mesma. Tá? Então, beleza. Vamos pegar e colocar a definição fundamental de pressão. Força sobre área. Vou pegar aqui e vou escrever. Força sobre área. Tá? E o meu objetivo é o quê? É avaliar o fundo do cilindro. Perfeito. Então, eu vou dizer que a força sobre a área vai ser a contribuição 1 da força que o ambiente faz sobre o sistema, que eu vou chamar de F0. E eu quero avaliar como pressão, portanto, vai ser força sobre a área. Essa daí é a primeira premissa. Segunda premissa, que é até chegar ao fundo do recipiente, tem um líquido. Tá? E existe uma força que atua no sistema. No caso, eu estou falando da força-peso. Então, o peso que o líquido faz sobre o fundo do recipiente. Então, vou colocar aqui mais força, peso do líquido, dividido pela área. Então, o que a gente tira daqui? É uma contribuição de força, a gente está falando de mecânica clássica, a gente está falando de física do ensino médio. No fundo, é isso que a gente está fazendo. Mas eu vou mudar as letrinhas. Tá? Eu sei que força sobre área, eu sei que é pressão, vai ser igual ao quê? A pressão no ponto zero, tá? Aqui em cima, no cilindro, tá? O exposto ao ambiente, mais a força-peso. Tá? Vocês têm alguma ideia de como eu posso representar essa força-peso? Sim, não, talvez? É massa vezes a A aceleração da gravidade? gravidade. Perfeito. Então, eu tenho a massa de líquido vezes, aqui no caso, a gravidade. Note que a gravidade, para mim, está aqui, olha. Eu uso essa nomenclatura, tá? Eu uso um tiozinho embaixo para representar o que a gente chama de vetores, né? Só para indicar a direção e sentido no, no desenho, né? Como eu estou olhando apenas para uma única contribuição, tem o valor da gravidade aqui na representação da força, dividido pela área. Beleza. Vou pegar e vou modificar um pouquinho mais, tá? Eu vou pegar essa expressão aqui e vou multiplicar e dividir. Pô, peraí. Posso multiplicar e dividir? Claro que posso. Posso fazer isso sem problema nenhum. E eu vou multiplicar e dividir pelo quê? Pela altura de fluido. Ou seja, no caso aqui, como eu enchi esse cilindro aqui, essa daqui é a altura de líquido no sistema. Então, como é que esse cara daqui vai ser reescrito? Vai ser P0 mais mg h dividido a vezes h, certo? Epa, peraí. Vocês podem me dizer o que significa a área do cilindro multiplicado pela altura dele? O que isso significa? Volume. Perfeito. Então, primeira premissa que eu tiro daqui, nessa expressão, esse cara daqui é o volume, e até onde eu sei, qual é a definição de densidade? Densidade é igual a massa sobre o volume. Sobre volume. E aí eu vou pegar aqui agora e estou olhando a massa de líquido dividido pelo volume. Então, no fundo, como eu posso representar isso daqui? Eu posso chegar e reescrever como P0 mais ρ G H.
Tranquilo? Então, repara o seguinte. Se eu tenho a densidade da água e eu conheço a pressão ambiente, tá, o P0 aqui, no caso, então eu tenho P0, pressão ambiente, eu tenho ρ, isso daí está numa tabela de propriedade física, o valor da gravidade, tá, eu também tenho, 9,8 metros segundo quadrado, e a altura eu vou lá no cilindro, tá, tiro aqui a medida sem mistérios, eu consigo obter sem problemas a pressão na qual o sistema, na parte de baixo, né, do cilindro, está sendo submetido. Então, isso daí é uma forma de medir pressão. Todo mundo pegou a ideia? Sim. Tranquilo? Beleza. Mas não é apenas essa. Na verdade, essa daqui nem é conveniente. Tá? Existem várias outras e eu vou trazer mais duas. A primeira delas é o barômetro de Torricelli. Tá? E qual é a premissa fundamental desse maluco aqui? Vamos pensar nesses dois sistemas aqui. Olha, tá vendo que tem uma bacia cheia d'água? Essa daí é a primeira coisa. E aqui, olha, um tubo de ensaio. Tá? O tubo de ensaio é aberto aqui, tá vendo? E fechado em cima. Tranquilo. E aí você vai fazer o seguinte, tá? Você vai pegar, eu vou desenhar, tá? Antes de pegar o tubo de ensaio e colocar virado de cabeça para baixo dentro dessa bacia, você vai pegar ele, tá vazio, aqui em cima. Tá? E aí aqui dentro você vai encher com o mesmo líquido, tá? Que está na bacia. Tá? Então você pegou e encheu, mas você não encheu pouco não, tá? Tu encheu pra caramba, tá? Então veio até aqui a borda. Tá? Você encheu tudo. E aí você vai fazer o seguinte, tá? Você vai tapar com o teu dedo a boca do tubo de ensaio. Então você vai meter... Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Não vou conseguir desenhar um dedo aqui, tá? Vou tentar. Hoje eu estou desenhador. Então tu veio aqui com o teu dedo, aqui é a unha da pessoa, tá? Eu devia fazer um curso de desenho. Tá aqui, tapou com o dedo, tá bom? E aí o maluco vai virar essa parada de cabeça para baixo. Tá? E vai colocar esse sistema todo dentro agora da bacia. Tá? Então vai ser praticamente isso daqui. Tá? Só que não entra nem sai nenhum líquido do tubo de ensaio ainda, porque você ainda está com o teu dedo ali. Todo mundo concorda com isso até aqui? Uhum. Tranquilo? Aí você foi e tirou o dedo. O que vai acontecer? Tá? Não tem um peso que... o líquido que está dentro desse tubo de ensaio tem um peso, certo? E a gravidade vai atuar no sistema. Então, tem um efeito aqui da gravidade. Qual vai ser a tendência do líquido? A descer. E, de fato, é isso que vai acontecer. O líquido que está dentro do tubo de ensaio vai pegar e vai descer. Tá? E o que vai acabar sendo formado nessa região aqui, ó, em cima? Tá? Vai formar vácuo, que é praticamente a ausência de pressão. É isso. Tá? No caso aqui em cima, a tendência é que a pressão nesse ponto, né, que eu marquei, vá a zero. Essa que é a ideia. Tá? Todo mundo sacou? Todo mundo pegou a ideia? Alguém ficou para trás? Todo mundo alinhado, né? Beleza. E aí você vai fazer o seguinte. Você sabe que todo esse sistema está submetido à pressão atmosférica. Eu tenho pressão zero aqui na região. É praticamente zero. Tá? Vou botar Pascal. Aqui na região de vácuo. Tá? Aí eu vou pegar, olha, e vou medir, então, o quanto eu tenho de altura de líquido.
E aí isso daqui é o que a gente chama de pressão barométrica, tá? No caso aí desenvolvida pelo Torricelli. Porque essa pressão, devido ao equilíbrio de forças, tem que ser exatamente a pressão atmosférica. Porque, enfim, é o equilíbrio entre as forças. Então, essa pressão aqui, que é a pressão chamada barométrica, vai ser igual ao GH, tá? E, no fundo, ela vai ter que ser igual à chamada pressão atmosférica. Olha, o barômetro tem uma utilidade, né? Mas ela é bem limitada. Vocês concordam comigo que a única coisa que esse treco aqui consegue medir é a pressão atmosférica no local onde ocorre a medição? É isso que esse cara consegue fazer, tá? Então, se eu subo no alto de uma montanha, vou lá para o Everest, aí por um acaso da vida você chega, não, hoje eu cheguei e subi um monte do Everest e tu leva esse treco todo aqui, uma bacia líquido, tá? Não, quero ver hoje como está a pressão atmosférica aqui, tá? Aí você vai lá e mede. Aí depois você vai lá, anotou o valor. Aí depois você vai e, pô, não, agora eu quero ver a nível do mar. Aí você vê que vão ser valores diferentes. Tá? E é só isso. Tá? Então, o barômetro ele é muito legal, tá? Mas no fundo, pô, tu tá medindo essa parada aqui só para ver qual é a pressão atmosférica, tá? No local onde você está. Então, ela é muito útil. Se você estiver perdido na ilha de Lost, não sei se vocês pegaram a referência, tá? Perdido numa ilha deserta e precisa usar alguma parada para medir a pressão atmosférica para, sei lá, não sei para quê, tá? Mas enfim, você quer medir uma pressão atmosférica. Ok. Mas, poxa, vamos ampliar mais. E nesse conceito, a gente vai ver uma outra proposta que não é apenas aplicada à análise de pressão atmosférica. Agora a gente vai ver o conceito do manômetro. E eu vou mostrar para vocês o manômetro mais simples que tem, é o chamado tubo em U. E é exatamente isso daqui. Imagina esse conceito, tá, que está apresentado aqui do lado, e isso que está aqui, olha, é uma tubulação. Tá? Eu estou vendo de frente a tubulação, o duto. Tá? E o fluido, por exemplo, ele está escoando para dentro do slide ou para fora do slide. Tá bom? Todo mundo consegue visualizar isso? Estou fazendo um corte no duto. E o que eu vou fazer? Eu quero medir a pressão nesse local onde eu fiz o corte. Ou seja, aqui dentro do duto, tá, para ter um determinado escoamento, porque tem uma pressão nesse ponto. Então, eu quero saber qual é a pressão aqui dentro. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou aplicar um furo nessa tubulação. Vem aqui, deixa eu botar em vermelho. Vem aqui. Tá? Eu peguei e botei um furo. E desse furo eu vou acoplar esse tubo em U. Tá? O que é esse tubo em U? Ele se chama tubo em U justamente porque ele tem esse formato aqui, é um U. Tá? E dentro desse tubo, tá, tem um determinado material, tá? Tem um fluido ali dentro, que eu pintei de azul. E que fluido é esse? Na verdade, o fluido pode ser... É um fluido diferente daquele que está escoando no sistema. E, usualmente, na verdade, usualmente não, tem que ser. Ele tem que ser immiscível, ele não pode se misturar com o fluido que está escoando na tubulação. Né? Então, normalmente, tá? Esse fluido é mercúrio. Mercúrio. Se for água escoando na tubulação, você pode colocar água aqui dentro. Então, se for um gás, por exemplo, você pode botar água. E aí você faz o seguinte, você deixa o tubinho
de um dos lados, você deixa aberto para a atmosfera. Tá? E o que vai acontecer se não houver escoamento algum na tubulação? Vocês concordam que, eu estou botando uma hipótese aqui, tá? Se não tem escoamento dentro da tubulação, o que vocês acham que vai acontecer com o valor dessa pressão? Não tem escoamento. Não tem escoamento. Tem alguma pressão nesse tubo? Não tem escoamento, ora bolas. Por que tem uma pressão nesse tubo? Não tem escoamento, não tem nada, nenhuma força que faça com a qual o fluido ande, um escoamento ande. Todo mundo pegou essa ideia? Sim? Ok? Alguém dá um sinal, porque eu sei que estava instável aqui, eu quero saber se vocês ainda estão aí. Foi sim. Beleza, tá bom, ok. Vai que eu estou falando esse tempo todo, né? Show! Então, o que vai acabar acontecendo? Em um sistema em equilíbrio em que não existe nenhuma força aplicada aqui, eu vou redesenhar esse tubo em U aqui em cima. Tá? Desenhar assim. Assim. Aqui. Se aqui não tem força nenhuma, e aqui eu tenho atmosférico, o que vai acontecer com o líquido de medição, tá? Que é esse mercúrio ou água aqui? Cara, ele vai estar praticamente submetido ao efeito de gravidade apenas. Tá? Eu acho que vocês vão conseguir visualizar que esse fluido eu vou deixar em verdinho, tá? Ele vai estar assim, ó, se dividindo nas duas colunas. E olha, aqui, olha, mesma altura. Agora faz o seguinte, começa a aumentar o escoamento aqui. O que vai acontecer com a força aplicada nesse tubinho? Vai começar a aumentar. No momento que aumenta a força aqui, o que vai acontecer com o fluido de medição? Ele vai ser empurrado. Todo mundo visualiza que ele vai ser empurrado aqui em cima. Deixa eu ampliar aqui. No momento que ele vai ser empurrado, a coluna de líquido do lado esquerdo, tá, vai diminuir, enquanto que a coluna de líquido do lado direito vai aumentar. O fluido vai empurrar. E aí eu chego à condição que está no desenho abaixo, tá? Em que existe a pressão no sistema, que vai aplicar uma força que vai empurrar o líquido, e aí eu passo a ter uma diferença de altura entre os dois lados do tubo em U. E com essa diferença de altura, eu consigo medir justamente o valor da pressão. Tá? Existe toda uma dedução, toda uma aplicação teórica disso daqui. Vocês vão ver esse detalhamento todo. Na verdade, eu mostrei para vocês. Tá? Já te respondo, tá? A dedução sempre é baseada nisso que eu mostrei para vocês. Tá? Então, é tudo um balanço de força. É tudo um balanço de força. E, na verdade, segue o mesmo princípio. Repare que a altura, a diferença de altura no sistema, sempre faz parte das medições, tá? Usando o tubo nu, medições analíticas. Tá? E tudo vai depender do quê? Do que a Ana colocou aí no chat. Tá? Aqui, no caso, eu falei que a pressão é atmosférica. Tá? E, de fato, esse líquido aqui só não sobe mais porque existe uma pressão, no caso aqui uma pressão atmosférica, que inibe, sim, a elevação desse líquido. Se eu submetesse esse sistema a uma pressão maior
que a pressão atmosférica? Pode ter certeza. Tá? Ele não ia conseguir subir tanto, tá? Aqui a coluna de líquido. Então, de acordo com o ambiente que você submete o equipamento, muda a medição de análise, tá bom? Então, pergunto a vocês, todo mundo pegou a ideia? Tranquilo? Tá bom. Sim, sim. Sim? Perfeito. Só que isso daqui não é muito prático na indústria, não. Então, vamos mudar um pouco o conceito. Tá? A gente vai passar a ver agora os chamados manômetros industriais. E qual o significado dele? O princípio é o mesmo. Tudo vai ser um balanço de força. Tá? E o que ele vai mudar agora? Tá? O manômetro industrial, no fundo, agora, ao invés de fazer a medida de uma diferença de altura, a gente monta um sistema de calibração de, ao invés de ser medida de altura, é a movimentação desse ponteiro, de acordo com a pressão que é submetida aqui. Então, é igual, é a mesma ideia. Tá? Ô, professor, mas como é que vai ser esse sistema? Então, repara o desenho que está aqui do lado. Tá? A gente está abrindo o manômetro. Esse tubinho aqui, olha, eu vou marcar para vocês. Aqui, ó. Esse tubinho é o tubo que conecta na tubulação, na qual você quer medir a tubulação ou o tanque, que você quer medir a pressão. Tá? E de acordo com a força, deixa eu marcar aqui, a força aplicada aqui, esse sistema aqui, tá? Isso daqui é meio que um disco que tem dentro do manômetro. Tá? Então, essa região aqui, ó, é meio que um disco que é maleável. Tá? E ele é maleável de acordo com a força que é submetida aqui. Tá? Então, o que ele faz? Tá? Ele pode, de acordo com a pressão, vir um pouquinho mais para cá, tá? Ou um pouquinho mais para cá, se a pressão for negativa. O que isso vai fazer? De acordo, então, com a força aplicada nesse sistema, ele empurra um pouquinho para cá. O que ele vai fazer? Ele tem um sistema que conecta ao ponteiro. E aí o ponteiro vai mudando, de acordo com a força que é aplicada no sistema. Todo mundo pegou a ideia? Beleza? E tudo isso vai depender do quê? Sempre, não tem jeito, pessoal. Aqui vai ter uma pressão de referência. Reparem, vou voltar ao slide. Todas as medidas, vou voltar até mais uma. Todas as medidas que eu mostrei para vocês até aqui têm uma pressão de referência. No caso aqui, a pressão atmosférica foi a sua pressão de referência. Aqui, eu usei o exemplo da pressão atmosférica também. Tá? E no manômetro industrial isso não vai ser diferente. Também tem uma pressão de referência. O que acaba acontecendo? O manômetro tem furinhos. Aqui no desenho não dá para ver direito, perdão, na foto não dá para ver direito. Mas aqui, olha, tem esses furos. Esses furos servem para quê? Para capturar a pressão local, a pressão atmosférica local. E essa medida, né, de força com a qual esse êmbolo é movido vai ser referente a essa pressão atmosférica local. Então, repara que a medida de manômetro vai ser diferente se você está no alto do Everest ou se você está a nível do mar. Isso daí faz parte do jogo. O funcionamento do manômetro, eu pergunto se todo mundo pegou a ideia e entenderam como funciona. Sim, não, talvez. Todo mundo alinhado? Sim. Sim? Perfeito. Tá. Mas aí vocês começam a perceber... Valeu. Obrigado, Laura. Vocês começam a perceber que, poxa, sempre tem uma pressão de referência. E é muito, mas muito conveniente que a pressão de referência seja
uniforme no sistema, na planta química que você está querendo analisar. E, portanto, é usual utilizar a pressão, sim, atmosférica como uma pressão de referência. E, portanto, a gente precisa definir diferentes formatos para análise de pressão. Tá? E o ponto é, a pressão, aquela mais completa que tem, é onde você considera o vácuo completo. A gente chama de vácuo perfeito. O seu ponto de análise base, tá? Sua base de análise. Tá? Então, repare o seguinte. A gente chama de pressão absoluta. Tá? Eu vou chamar de PABS, aquela medida de pressão que é baseada no vácuo completo, vácuo perfeito. A pressão é 0 Pascal. Tá? Então, olha só, aqui do lado esquerdo do slide, eu tenho determinadas medidas. Tá? E o que significa isso daqui? Tá? Aqui embaixo, eu vou colocar o meu ponto zero. Tá? Então, aqui vai ser o que eu vou chamar de P perfeita. Aliás, não vou chamar assim, não, desculpe. Eu vou chamar de P0. P0, que é igual a 0 Pascal. Esse cara daí vai ser meu vácuo completo. E eu estou fazendo uma medida, tá? Em algum equipamento, por exemplo. Eu vou chamar essa medida de P1. Vou botar aqui em cima. P1. Tá? Então, não sei se vocês viram, mas está aqui em cima. O P1. Qual é a pressão atmosférica? É do zero até a medida que eu quero analisar, o ponto que eu quero analisar. Então, no meu gráfico aqui, no meu desenho, essa daqui é a pressão absoluta. Perfeito. Legal. Mas eu tenho também os equipamentos, todos os equipamentos que eu mostrei, vocês percebem que a menos o barométrico, né, que no fundo mede a pressão atmosférica local, fazem uso de pressões de referência. Né? E é o ponto que a gente tem, né, para análise. Então, no fundo, eu preciso definir uma outra pressão. Eu não posso montar a minha análise considerando sempre da pressão zero absoluto. Eu vou passar a utilizar a pressão barométrica local, a pressão atmosférica local, como um ponto de análise. Então, vou pegar aqui, olha, e vou montar. Olha, eu vou marcar aqui. Esse local aqui vai ser o que eu vou chamar de pressão barométrica. Tá? E os equipamentos, por exemplo, manômetro tubinho ou manômetro industrial, vão medir o quê? A partir da pressão atmosférica local, qual o valor da pressão naquele equipamento. Então, no fundo, pressão manométrica é sempre referente à pressão atmosférica local. Por um acaso da vida, caso o teu sistema de análise tiver submetido às condições normais de pressão e temperatura, a pressão barométrica vai ser a pressão atmosférica. Tá bom? Então, nesse desenhozinho aqui, olha, essa daqui é a pressão manométrica. Até aqui, todo mundo ok? Beleza? Sim, sim. Tá bom? Essas aqui, na verdade, são as duas medidas, as formas de avaliação de pressão. E vocês vão perceber que é muito comum, mas muito comum mesmo, que seja necessário converter pressão manométrica para pressão absoluta, dependendo do equacionamento físico. Os equacionamentos físicos podem usar ou pressão manométrica ou pressão absoluta. E depende da forma como você equaciona. Tá? E aí você tem que estar ciente disso.
qual vai ser o tipo de pressão que você vai querer colocar no equacionamento. Tá? Então, essa é a primeira coisa que vocês têm que ver. A gente vai precisar converter esses dois carinhas aí. Tá? E como é esse formato de conversão? Esse que está apresentado aqui, olha. Olha aqui embaixo. Já já eu explico os pontos que estão no meio do caminho, tá? Mas olha só o que eu tenho aqui. No fundo, o que significa, como eu consigo converter, né, a pressão absoluta com manométrica, tá? Nesse caso, eu estou considerando que o sistema está submetido à CNTP. Tá? E, portanto, a pressão barométrica é a pressão atmosférica. Então, o que acaba acontecendo aqui? Pressão absoluta, isso tudo aqui, é igual ao quê? A pressão atmosférica, repare bem, ou a pressão barométrica, tá? O que significa a pressão atmosférica? É isso daqui, olha. Daqui até aqui. É isso. Tá aqui. Mais a contribuição de pressão manométrica. Isso daqui. Então, pressão atmosférica mais a medida manométrica, juntando esses dois carinhos, eu tenho o absoluto. Ô, professor, como é que eu faço, então? Eu fui lá no meu equipamento, tá? Lá no manômetro, lá na planta industrial, e eu li o manômetro. Manômetro? Sim, é manômetro, pressão é manométrica. E agora, no meu equacionamento, eu preciso utilizar a pressão absoluta. Socorro, como eu faço? Eu acho que você está em maus lençóis, porque é extremamente complicado, tá? É uma coisa absurda. Tá? Se você tem a pressão manométrica, tá? substitui aqui. Pronto. Você tem a pressão atmosférica local, acabou. Tá? Você consegue pegar e obter a pressão absoluta. O inverso também é verdade, é só usar essa formuleta aqui simplesinha para conseguir utilizar a pressão manométrica, tá? Compatibilizar aí as coisas. Grandes mistérios, nível de dificuldade, o pânico subiu, o pânico ficou estacionado. Como é que a gente está? Tranquilo? Ô, professor, Diga. o senhor pode explicar novamente essa parte? Claro. Bem, a premissa básica é que muitas vezes a gente vai precisar interconverter pressão absoluta com pressão manométrica. Tá? E o que usualmente acontece? Os instrumentos de medida são aplicados referentes à pressão atmosférica local, tá bom? A pressão barométrica. No fundo, é a pressão barométrica. E nessa condição, a medida que eu tenho é a pressão manométrica, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa. Se eu estou analisando um determinado equipamento, tá, e eu sei que a medida total desse equipamento é esse cara daqui, P1. Tá? Pela premissa fundamental de pressão absoluta, ela é baseada no quê? No vácuo absoluto, no vácuo completo, no vácuo perfeito. Tá? Pressão igual a zero. Tá? E então, de 0 até P1. Tá bom? Então a pressão absoluta vai ser o quê? P1. Tá? Beleza. Só que olha só, como eu consigo desmembrar essa pressão absoluta em duas contribuições? Eu consigo desmembrar separando pressão manométrica e a pressão atmosférica local. Vamos lá, vamos olhar isso com cuidado. A primeira coisa que eu tenho é que a medida de pressão atmosférica, no fundo, é uma medida absoluta, tá? E ela é medida, portanto, a partir do zero absoluto. Então, isso que tem aqui, olha, isso que tem aqui é a pressão barométrica, a pressão atmosférica local. Até aqui eu quero saber se vocês pegaram. Sim, não, talvez. Sim, consegui pegar. Perfeito. Então, o que acaba acontecendo? Para eu conseguir obter
a pressão absoluta, eu preciso ter a contribuição da barométrica mais a contribuição da manométrica. A soma das duas parcelas. Sacaram? Beleza? Show. E aí você pode pegar e manipular aqui a equação sem muitos problemas, caso você queira obter a pressão manométrica. Manométrica igual a absoluto menos pressão atmosférica local, e assim por diante. Tá? Pressão atmosférica em CNTP, eu trouxe aqui alguns valores. Tá? Recorram a eles, ou procura no Google, tá? Caso vocês precisem. Tá? Aqui eu trouxe em diferentes sistemas de unidades. Uma atmosfera, aqui está em Pascal e aqui está em Psi. Tá? Então, pode pegar esses carinhas aqui. Agora, tem um detalhe técnico, tá? Um termo técnico que é usado, e isso pode trazer um pouco de confusão. Tá? E, na verdade, eu até trouxe esse tipo de confusão para mim, eu lembro, quando eu estava na graduação. Isso não tinha ficado muito claro. No dia a dia, tá? A galera chama vácuo tudo aquilo que é inferior à pressão barométrica. Tá? Então, por exemplo, você está num equipamento lá, onde você retira um pouco de fluido. É um equipamento selado, mas você retira um pouco de fluido. Tá? A pressão, e se esse cara antes estava atmosférico, né, estava submetido à pressão atmosférica, o que vai acontecer com a pressão interna nesse equipamento? Vai ser inferior à pressão atmosférica local. Ou seja, isso, como termo técnico, é chamado de vácuo, tá? Mas não é vácuo completo. Não é vácuo perfeito. Então, muitas e muitas vezes, as pessoas vão chegar para vocês, não, aplica vácuo no equipamento. A única coisa que o cara está querendo dizer é que a pressão submetida no equipamento é inferior à pressão barométrica. Tá bom? A pressão atmosférica local. Uma coisa que você pode sempre perguntar é, tá, mas chega ao vácuo perfeito? A pressão tendendo a zero? Né? Dificilmente vai ser. Tá? Mas é um termo técnico, tá? Que eu acho interessante colocar para vocês. Alguém ficou com dúvida em relação a isso? Tranquilo? Felicidade? Show. Professor, Diga. a pressão que a gente chama de pressão relativa é a mesma coisa que a pressão manométrica, né? Ou não? É diferente. É porque relativa é relativa a alguma coisa, certo? A pressão manométrica é uma pressão relativa. Tá? Mas é porque existem outros tipos de pressão, tá? Que também são relativas, entendeu? A pressão absoluta, ela é relativa também. Ela é relativa ao quê? A zero, ao vácuo perfeito, certo? Então, todas as medidas de pressão, elas são relativas. Só que o absoluto foi muito esperto. Ele virou e falou, pô, eu vou botar o zero absoluto aqui na brincadeira. Aí vocês vão ver, o próximo tópico é temperatura. E, pasmem vocês, temperatura também é medida relativa. Tá? É relativa a alguma coisa. Então, respondendo a tua pergunta, a manométrica é, sim, uma medida relativa. Tá? Mas é relativa, e o importante vocês saberem é relativa a quê? A pressão atmosférica local. Em outras palavras, a pressão barométrica. Respondido? Foi? Sim? Beleza? Assumo que sim. Tá? Deixa eu ver aqui se já vale a pena aumentar a temperatura. Tá, como a gente conversou um pouco antes, eu quero adiantar um pouquinho aqui. Tá, vamos mudar um pouquinho o tópico. Vamos iniciar o assunto de temperatura. Tá? Não vou me estender muito. Mas temperatura junto da pressão, cara, é super, hiper importante para análise de processos, em geral. Tá? E o que significa temperatura? Na verdade, é uma medida conveniente, tá? Porque, no fundo, o que
acontece com uma substância quando é aquecida é que muda o estado cinético das moléculas. Tá? Ou seja, aumentou o grau, na verdade, teve um grau de aquecimento em relação ao equilíbrio térmico anterior. As moléculas, elas adoram dançar no ritmo ragatanga. Tá? Elas entram em sincronia e todo mundo começa a se movimentar. Tá? Na verdade, não precisa ser o ritmo ragatanga. Nem sei se vocês pegaram a referência em relação a ragatanga, mas pode ser qualquer ritmo que vocês queiram. O lance é, as moléculas ficam agitadas. Tá? Elas entram em um estado de rave completo. Tá? E ficam agitadas. Uma começa a tocar na outra. E esse é o ponto. Tá? Essa é a parte mais importante do estado cinético das moléculas. Mas vamos lá. Tá? Como é que você consegue medir isso? Tá? E a gente precisa de algo prático, para o dia a dia, lá na planta. Tá? Eu não posso chegar, e é muito difícil para mim chegar a virar, não, olha, coloquei um grau de aquecimento naquela substância ali, água, ar, sei lá, o que você quiser, e antes as moléculas elas estavam com um grau de agitação e agora elas estão no nível pop rock. Tá? Não, elas estão agora no nível axé. Tá? Pô, não rola, tá? Não dá. Tá? Então, para ter uma forma de caracterizar melhor o nível de excitação térmica, né, de movimentação das moléculas, que criou-se a medida de temperatura. Tá? Então, a temperatura vem daí. Medida quantitativa para representar grau de aquecimento de uma determinada substância no ambiente, dentro de um equipamento e assim por diante. E existem algumas formas de quantificar isso. A principal delas, a que nós vemos no dia a dia, é o chamado dilatação volumétrica, tá? Que é o conceito do termômetro. Então, o termômetro ele é calibrado com um fluido de referência, em que, em medidas experimentais, eu consigo verificar o quanto o fluido dilata em um determinado tubo, tá? Também de referência. E, dependendo do quanto o fluido dilata, eu consigo avaliar o quanto teve de mudança na temperatura. Então, esse é o princípio do termômetro. Não sei se vocês conseguem ver direito, mas eu acredito que todo mundo conhece o princípio do termômetro. Então, de acordo com a dilatação do fluido no sistema, ele vai subindo e ele vai medindo numa escala, um modo de leitura lá, né, acoplado no equipamento, eu preciso ter uma escala, não tem jeito, eu consigo avaliar a temperatura. Né? Ok, isso daí é interessante, é legal, tá? Mas existem outras metodologias. E uma delas é o que a gente chama de relação de resistência elétrica com a temperatura. No fundo, e isso vocês vão ver em transferência de calor, vocês vão equacionar e vocês vão perceber que a forma com a qual a corrente elétrica se propaga tem uma semelhança com o calor propagado, a energia propagada. E, portanto, você pode associar o quanto passa de energia elétrica. No caso aqui, nesse desenho, são alguns resistores elétricos. Tá? E de acordo com a energia que passa no sistema, no resistor, tá? Você consegue fazer uma associação com a temperatura local. Então, essa daqui é uma metodologia muito, mas muito usada, por exemplo, em computadores. Tá? Como é que o computador sabe a temperatura lá dentro? Tá? Não sei se vocês já chegaram a instalar, por curiosidade mesmo. Eu quero saber o quanto o meu processador aqui está medindo de temperatura.
para ver se está superaquecendo ou não, ou se a ventoinha dele está funcionando. E o computador está usando um sistema de resistência elétrica para medir aquela temperatura. Existem outros casos em que é bastante conveniente utilizar esse tipo de sistema. Processos químicos, bioquímicos, não, nem tanto. Não vale tanto a pena assim. No conceito de sensores, tá, da indústria 4.0, eu vou dizer que eu estou vendo muito mais aplicações, mais ideias aparecendo com esse sistema aqui. Então, quando vocês fizerem Física Experimental 3, quando vocês passarem, vocês vão meter a mão em resistores desse tipo, vocês vão montar circuitos e tal, pergunta para o teu professor, tá? Pergunta para o cara, pô, aí, você já viu aplicações desse tipo? Como é que isso daí está hoje em dia? Porque acredito que ele vai ter mais ideias até do que eu, ou até mesmo no futuro, com as ideias que ele apresentar para vocês, vocês, pô, caraca, eu nunca tinha pensado, isso daqui pode ser aplicado em um caso particular, no seu futuro trabalho. Mas nenhum desses dois aqui na verdade, não, esse cara daqui que não é tão conveniente mesmo para processos químicos e bioquímicos. Agora, o melhor de todos, o mais aplicado, é o termopar. Tá? O termopar, ele segue um princípio muito, mas muito parecido mesmo com a associação com a resistência elétrica. Mas ele não usa bem essa associação. Tá? Ele usa associação de transferência de calor entre dois materiais. Tá? Na verdade, diferença de tensão pela junção de dois materiais diferentes. Esses conceitos eles são um pouco complicados de eu explicar ainda para vocês. Vocês precisam pegar mais fôlego, mais alguns assuntos dentro da graduação para eu conseguir explicar melhor para vocês. Então, não quero confundir muito bem, não. Confundir esse assunto na cabeça de vocês. O ponto é, dentro desse tubozinho aqui, estão vendo? Esse tubo aqui tem dois materiais, tá? E eles estão em contato. E de acordo com as propriedades do material e a modificação desses dois materiais, que são diferentes, né? Eles vão ter comportamentos diferentes submetidos a aquecimento ou resfriamento. Eu consigo tirar uma medida de temperatura daí. No fundo é isso. E essa informação, tá, ela pode ser capturada usando esse sistema aqui de fios. Tá? Então, eu consigo pegar e levar essa informação para outro local. E isso me traz uma vantagem muito grande. Imagina o seguinte. Termopar, então, é esse tubo aqui. Tá? E ele pode ser grande. Tá? Ele pode ser grandinho. Eu posso pegar, tá, em um reator, por exemplo, eu posso fazer um furo na lateral do reator e acoplar esse termopar. Ele fica enroscado, não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma rosca aqui. Tá? Então, eu enrosco ele, essa parte aqui toda fica dentro do reator, isso tudo aqui. Então, ele consegue medir a temperatura local. E toda essa medição, né, esse sinal de temperatura, eu consigo pegar e levar para outro lugar. Eu posso botar em outro canto para ler. Então, isso daí traz uma vantagem fantástica, porque eu não preciso meter minha cara no reator para conseguir ler essa temperatura. Tá? Exemplos disso. Tá? Todos esses exemplos aqui são medições usando o termopar. Esse que eu acabei de mostrar, aqui, olha. Aqui, olha, está o tanque. Tá? Tem aqui um sistema onde você acopla o termopar. O tubo, ele entra até dentro do reator. Tá? E aqui, olha, o fio está todo organizadinho aqui. Tá? É acoplado nesse sistema de medida. Então, o que o operador tem que fazer? Ele simplesmente tem que pegar, tá? Botar o olho aqui é porque a gente não está vendo, tá? Mas tem um visorzinho, tá? Então tem lá a medida de temperatura. Pronto, resolvido. Felicidade. Tá? Outros exemplos de termopar, aqui, olha. Aqui também deve ser.
Tá? Deve ter um termopar. Aqui, na verdade, eu acho que são bombas. Tá? Mas ele tem um sistema de medida. Aqui, esse cabeçote, eu acho que tem um sistema de medida. Ah, não, perdão. Essas daqui são as bombas. Tá aqui em cima. Eu não tinha visto. Aqui, ó. Escondido aqui em cima. Do termopar. Tá? Olha aqui embaixo. Esse outro exemplo. Olha aqui embaixo. Também tem. Acoplado aqui válvulas. Aqui, olha. Como o cara mete. Ele vai lá e mete o olho. Acabou. Acabou. Foi? Muito conveniente. Diga. O tubo que fica dentro do reator é muito fino, que nem o daquele que estava fora da figura? Que A você gente está mostrou aí? falando desse aqui? Isso. É desse tipo aqui mesmo. É desse tipo. Olha, eu já vi termopares bem fininhozinhos, tá? Para reatores mais sensíveis, digamos assim. Quando eu estou falando de espessura, tá? Não de grafite, de lapiseira, mas de lápis. Lápis, tá? Assim como eu já vi termopares mais brutos. Eles são do tamanho, se você pegar 2 lápis, por exemplo, e colocar um do lado do outro. Um junto do outro, né? Um coladinho com o outro. Entendi. Porque eu Tá? fiquei pensando que podem ocorrer eventuais danos nessa pontinha, porque parece ser frágil. Não, nem é tão frágil, ela é revestida, tá? E você reveste de acordo com o material necessário. Por exemplo, o reator tem reagentes ou produtos que são corrosivos. Então não vai botar lá dentro um termopar cujo revestimento não vai suportar isso. Provavelmente esse termopar vai sair mais caro, entendeu? Então você pega e vai precisar de um reator cujo revestimento metálico seja resistente a esse tipo de material, resistente à corrosão. Pegou? Sim, sim. E não vai ser um reator que tem um nível de agitação muito grande também, né? Pode até ter. Cara, é metal. Aguenta. Aguenta. Beleza. Aguenta. Beleza? Mais dúvidas? Tranquilo? Beleza, então? Show, pessoal. Tranquilo, então. Eu vou finalizar por aqui. Deixa eu terminar aqui a gravação.